relações civilizatórias e completa. Os que disseminam fake news na calamidade são criaturas das trevas. Pois não, Raniele? Coincidentemente ou não, depois, né, do discurso de Barroso, o Lula, inclusive, fez uma menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sem citar o nome dele, claro, chamando ele de incivilizado. O fato é que o presidente do STF, que reconheceu que não é da política, mas observou esse momento em que governo federal e governo estadual se unem, também as prefeituras se unem, eleva o patamar nas relações políticas do Brasil. Ele também relembrou que o judiciário fez a sua parte, arrecadando ali mais de 100 milhões de reais, enviando policiais do judiciário para reforçar as operações no Rio Grande do Sul. E, claro, falou também das fake news. Denominou essas pessoas como criatura das trevas. Vamos ver. É muito importante ressaltar nesse momento a presença do presidente da República e do governador do estado. Acho que isso representa uma certa elevação de patamar civilizatório. Que é a não politização de uma crise humanitária. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, cada um dentro da sua competência e das suas habilidades, sem objetivos menores, nem objetivos diferentes que não sejam de fazer o bem da melhor forma possível. E por falar em fazer o bem, é impossível não condenar a abominável onda de desinformação, de notícias falsas e de fake news a propósito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e do que está sendo feito no Rio Grande do Sul. São criaturas das sombras, criaturas das trevas. Amadeu. Criaturas das trevas, professor Vila. Exatamente, acho que a definição do presidente do Supremo Tribunal Federal sobre os propagadores das fake news são pessoas das trevas, criaturas das trevas, da barbárie, e que no momento da maior tragédia ambiental da história do Brasil não estão nem aí com todos atingidos, nada disso. O que eles querem é explorar no sentido demoníaco tudo isso que aconteceu. E é feito de uma forma organizada. Não são pessoas que aleatoriamente espalham notícias, não. Isso é um esquema criminoso que veio do gabinete do ódio de Carlos Bolsonaro, quando o pai era presidente da República, durante a pandemia da Covid-19, depois passou por processo eleitoral de 2022, depois eles transferiram essa organização criminosa, tendo como foco o 8 de janeiro de 2023, e agora transferiram para o Rio Grande do Sul. Eles não têm vinculação nenhuma com o Brasil, patriotismo é zero, ideologia política não, porque a barbárie não é uma ideologia política, está muito fora disso, e, como bem definiu o ministro Barroso, são criatura das trevas. Ô Guga, sobre a politização, né? Como disse a Raniele, o Lula foi criticado por ter colocado Pimenta, que é um deputado, é um político do Rio Grande do Sul, e provável candidato em 2026 para ser o ministro extraordinário da reconstrução. Aqui eu vou fazer só para passar a bola para você. O que é que político faz 24 horas por dia? Política. A questão é se faz boa ou má política, ou eu estou errado? Claro que está certo, né, Amadeu? Tudo é política, né? No momento que o Barroso faz esse comentário, né, dizendo que está tendo uma elevação do patamar civilizatório, ele está batendo nesses que usaram tragédia. No caso, no Bolsonaro, é um óbvio recado, né? Está elevando, saindo do bolsonarismo para esse momento, e ele está fazendo essa crítica porque o Bolsonaro usou sim de maneira política, mas atacando a informação, atacando a ciência, já que não agradava a narrativa dele na época, já que era contra a narrativa dele, o que estava sendo informado pela apuração da mídia ou o que estava sendo trazido pela ciência, não agradava a narrativa dele, ele foi contra. E aí ele politizou de um jeito que sim, que tem que ser combatido. Agora, politizar acontece sempre. Na hora que o Lula indica
o Pimenta, como interlocutor do governo lá no Rio Grande do Sul, é claro que ele também está politizando. Mas é normal, é natural politizar. Todos são políticos, eles estão fazendo política o tempo inteiro. É claro que o Lula sabe do potencial de se tornar governador do Paulo Pimenta. É o nome natural do PT, já foi 4 vezes seguidas o deputado mais votado lá no Rio Grande do Sul, tem um recorde de votação do PT ali como deputado. É alguém que conhece o Estado, portanto, e que é natural ser ele o interlocutor. Mas óbvio que trouxe esse ciúme político, já que ele vai disputar contra o prefeito, que vai ter, claro, o nome dele para disputar a próxima eleição à prefeitura. O Sebastião Melo também desagradou o Sebastião Melo, contra o governador, o Eduardo Leite, que não vai poder se candidatar à reeleição, pretende ser candidato à presidência, mas óbvio que não quer perder o comando do Estado. Então, claro que isso traz uma ciumeira política, vai ter muito ataque, vai ter muita crítica, mas é natural, sim, esse movimento do Lula de colocar o Paulo Pimenta. Ô, Ari, nós estamos vendo a movimentação, assim, claro que, como o Guga falou, tudo é política, mas a institucionalidade está funcionando? Tá, e é impressionante como nos últimos 4 anos o brasileiro ele foi exposto a tal processo incivilizatório que o básico agora é destacado pelo presidente do Supremo como algo notável. Porque o que o governador Eduardo Leite está fazendo junto com o presidente Lula é o beabá, é o básico. É um governador de oposição do PSDB e um presidente do PT se unirem suprapartidariamente em um momento de calamidade para o país. Isso é o básico, eles não estão fazendo nada além do que eles devem fazer. Mas diante da enxurrada de atos, de declarações, de atitudes negacionistas, incivilizadas, criminosas dos últimos 4 anos, a gente tem agora isso na fala, né, de um dulto jurisconsulto como ministro, como se fosse algo fora da curva. É o básico isso. Apoliana. O governo Lula está numa linha muito tênue entre simplesmente só politizar e tirar proveito político dessa situação, né? Que eu acho que o caso da nomeação do Pimenta seria isso, tirar um proveito político ali no fundo. Acho que não, obviamente, teria que ter alguém para fazer essa mediação, essa interlocução, mas talvez outro nome seria melhor do que Paulo Pimenta, porque aí sim você ofusca o trabalho que o governo federal vem fazendo em prol do Rio Grande do Sul, coloca nessa ação uma pecha política e a gente já vê as críticas que estão sendo feitas, por exemplo, à primeira-dama, que também está nessa linha muito tênue. Ela está atuando muito no atendimento às vítimas, na logística para distribuição de doações, mas passa um pouquinho da régua quando ela simplesmente publica uma